Momento para calcular e talvez até recalcular rota. São dois cenários: investir tudo contra o Barretos para somar os 3 pontos, classificar em primeiro e poder ser campeão empatando todos os 5 jogos. O outro é poupar titulares e ter um time mais inteiro fisicamente nos confrontos eliminatórios. Tudo isso porque a vantagem da Portuguesa para o segundo colocado é de apenas 1 ponto. A equipe do interior joga fora de casa, o Atibaia, contra o Olímpia, que briga para não cair. Uma escolha difícil, Sérgio? Pois é. Mas ela tem se tornado corriqueira e positiva. Poupar os titulares ou apostar todas as fichas? Não, independe de apostar. A gente tem um grupo qualificado, surgiu umas circunstâncias das quais a gente perdeu alguns por lesão, outros por suspensão, e uma ou duas considerações a serem feitas para que a gente não entre num momento decisivo sem o base que fez a competição, mas eu acho que o suficiente para fazer um jogo em condições de igualdade em Barretos. E o que esperar do Barretos? Dificuldades da competição, eu reputo o Barretos como postulante, uma equipe forte, qualificada. E a distância até lá? Quase 500 quilômetros. Além do horário da partida, se tiver muito sol, isso atrapalha? Muito. É altamente desgastante e cansativo, né? Você não descansa menos e está estabelecido que assim é, então a gente se adequa, mas não tenha dúvida que é um trabalho a mais que o departamento de fisiologia, o departamento físico tem para recuperar os jogadores, para colocá-los em boas condições e o limite que a competição os colocou. Agora, o último jogo, independentemente de se classificar em primeiro lugar, a Briosa já está automaticamente garantida entre os 4 primeiros, o que garante a vantagem dos empates nas quartas e jogar a segunda partida em casa, sem escolher o adversário. Justa essa mudança no regulamento, no seu ponto de vista? Ela é mínima, mais justa. Ela é mínima, mais justa, né? Às vezes você tem um dia ruim, o adversário acerta uma situação, então a dificuldade de você reverter ela é menor. Então eu entendo que ela poderia ser maior, mas é evidente que todo mundo, a partir do momento que assina e concorda com o regulamento, sabe dos riscos, das possibilidades, e a gente sempre se programou, projetou correr na frente. Então, para nós especificamente não tem uma grande surpresa não, porque a gente projetou isso. Agora, falando em regulamento, a final será em partida única, mas pouca gente ainda sabe disso. Você, particularmente. Sérgio, gostou? Na verdade, vai ser um momento festivo, é um momento de realização. É evidente que sempre o marcante, o título, você levantar o troféu, isso é marcante para o clube, por consequência para nós, profissionais. Mas, de verdade, o sentimento principal é de trazer o time de volta à Série A2, isso que foi projetado aqui. Mas coroar com um campeonato, nas circunstâncias que tudo está acontecendo, eu acho que seria justo. O mando da federação, não? O mando é da equipe que tiver a melhor performance. E será um jogo festivo, né? Até porque as duas finalistas, os 2 times finalistas, terão acesso garantido para 2. Eu acho que será menos tenso, né? Vamos dizer assim. É óbvio que o desejo de vencer, mas isso eu já vivenciei em outras ocasiões na minha vida. E a gente quer ganhar, quer vencer, mas se por um acaso as coisas não conspirarem, obviamente fica o sentimento de que aquilo lá atrás que foi objetivado, que foi trabalhado, que era o acesso, foi conquistado. Agora, falando nessa caminhada, nessa trajetória, a da Portuguesa até aqui é quase que irretocável, né? Ao todo são 12 vitórias, 5 empates, só uma derrota, 30 gols marcados, 12 sofridos. Quantos por cento do Sérgio tem de mérito nisso tudo, nesses números? Bom, na verdade, o Sérgio idealiza. E aí você tem que ter os protagonistas, as pessoas que nos cercam, a minha equipe, a direção, a torcida. É muita gente. E eu entendo que o entendimento, embora a gente saiba que as coisas não são tão simples como às vezes elas aparentam ser, é dos atletas, porque basicamente a gente catequiza eles a um ideal, um objetivo. É muito desgastante, você abre mão de muita coisa, mas se é um desejo, se é o sonho, se você vive, se a sua natureza é essa, então nada melhor do que fazer de verdade de uma forma muito intensa. Então,
fatalmente esse mérito não tem como fugir, ele é dividido, é um contexto. E não tem aquele de mais importante ou menos importante, porque de repente tudo conspirou num gol sofrido, num gol tirado, numa contratação, na premiação que foi assídua. Então é muito difícil você pontuar a importância de ocasiões como essa. Lembrando do dia que o Sérgio chegou até aqui, até hoje. Qual o sentimento que resume tudo isso? Eu vi que você se emociona a falar, né? Não tem jeito. A minha natureza é essa mesmo, eu sou assim. Mas a gente projetou isso, a gente fez de verdade muito comprometido, a gente abre mão de muita coisa, porque a vida da gente é profissional, ela tem essas nuances, né, esses momentos, e felizmente as coisas estão caminhando bem, então a gente fica orgulhoso, fica feliz, porque o respaldo que a gente teve e aquilo que a gente visualizou fazer, ela ganhou corpo, ela ganhou, espero que tenha continuidade no clube especificamente, mas a gente projeta muito o dia a dia, o momento, as coisas pelas quais a gente de verdade se mobilizou a fazer. E que bom que esteja caminhando dessa forma, ainda existe, são 6 jogos, né? São 6 jogos e cada um deles mais importante, então a gente espera terminar bem, coroar bem para ter alguma coisa bacana para contar na frente. Com tantas propostas nessa caminhada, você recusou, persistiu, continuou num time da Série A3. Isso também te motivou ainda mais, né? É confiar naquilo que a gente criou, né? Eu costumo dizer que você é responsável por aquilo que cativas, né? E houve reciprocidade, houve entendimento. Eu profissionalmente, em todas as ocasiões da minha vida, que foram essas as minhas escolhas, as coisas sempre caminharam bem. A gente chegou sempre muito perto de conquista, quando não atingiu, a gente chegou muito perto. Não teve, na minha vida profissional como treinador, nenhum equívoco de uma equipe ficar no caminho, ser rebaixada, é sempre muito perto da conquista. Então significa que a gente tem uma experiência, uma vida muito identificada com aquilo que a gente escolheu fazer e obviamente boas escolhas, que eu acho que esse é o segredo principal, é você fazer as boas escolhas para que você se sinta ou se considere respaldado e protegido para que as coisas possam caminhar bem. Agora, falando nisso, reta final da competição, se você, Sérgio, pudesse pedir 3 coisas para o gênio da lâmpada, vamos imaginar, quais seriam elas nesse momento? Aí eu queria apenas um, né? A gente, na verdade, pede demais, né? A gente agradece de menos, mas eu acho que tudo que está acontecendo, existe méritos, existe muito comprometimento, então é muito mais agradecer do que pedir, a verdade é essa. Mas se eu pudesse ter o direito de fazer alguns pedidos, de verdade seria o acesso. Óbvio que por consequência disso vem o título, vem uma série de realizações que acompanham isso. Mas de verdade eu acho que se pudesse ser atendido, seria o campeonato, né? Você que quer acompanhar essa reta final da Briosa, como tudo isso que o Sérgio falou, será realizado com fé. Você acompanha na Santa Cecília TV, tudo. E é isso, muito obrigada, Sérgio. Valeu. É com você, Carlos.